Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje nós vamos continuar a ver essa relação da língua, da tecnologia e da sociedade. Então, como eles se relacionam? Vamos então, para começar, ler a seguinte história em quadrinhos. O nome é Probler, o blogueiro profissional. Uau, escrevi um post sensacional que vai instigar a veia crítica dos leitores. Mal posso esperar pelos comentários cheios de argumentos e contestações. Opa, já tem um comentário. Primeiro comentário, anônimo. Aquela risada que a galera utiliza normalmente. Então, gente, nós percebemos justamente o quê? Nós temos ali, o nosso blogueiro profissional, que ele escreveu, ele considera, um post muito importante para instigar, a veia crítica dos seus leitores. E ele está justamente, gente, ansioso para ver o que as pessoas vão comentar, né? Ele falou, nossa, já até imagina a galera super argumentando, contestando informações que eu trouxe. E de repente, pouco depois já surge um comentário. Porém, esse comentário, ele acaba não sendo o comentário que ele esperava então. Então a gente percebe, que quebrou essa expectativa dele. Então vamos fazer algumas questões envolvendo então essa história em quadrinhos. Nós temos ali a primeira. É possível ser um blogueiro profissional? Uns minutinhos para vocês pensarem, pausem o vídeo e pensem na resposta. Sim, gente, é possível. Tanto que atualmente, nós temos muitos blogs famosos e blogueiros profissionais, como a Kéfera, a Camila Coelho, Maurício Cid, entre muitos outros. Ou seja, gente, o que seria um blogueiro profissional? É aquele que tem como profissão produzir um blog. Lembrando, gente, que blog antigamente era a estrutura de um site onde eu colocava coisas e tudo mais. Por exemplo, a Camila Coelho, ela era uma blogueira que trazia informações sobre maquiagem. Então ela tinha um site dela onde ela postava tutoriais de maquiagem, onde ela postava fotos que ela tirava dela mesma com aquela maquiagem. Então, gente, esse blog, esse blogueiro profissional, nós vemos muito, até porque atualmente é muito mais fácil o acesso, por exemplo, a equipamentos que te ajudem então a ser um blogueiro. Então, por isso que nós temos mais blogueiros, chamados de profissionais. Segunda questão, você acompanha algum blog? Por quê? Dá um tempinho para vocês pensarem. Bom, gente, atualmente é muito comum que as pessoas, acompanhem blogs. Por exemplo, se vocês pararam uns minutinhos para pensar, eu tenho certeza que vieram alguns nomes na cabeça de vocês. E por que vocês acompanham? Porque são assuntos de seu interesse. Porque eu não vou atrás de blogueiros, por exemplo, que falem de coisas que não me interessam. Então, esse acesso mais fácil a essas informações, a você acessar um blog, o que acontece? As pessoas têm acesso àquilo que elas gostam. Então, eu gosto muito dessa parte de culinária. Então eu vou atrás de pessoas que falem sobre culinária, que entendam de culinária. Eu gosto muito de pessoas que, sei lá, trazem humor, fazem um blog de humor. Eu vou atrás de pessoas que façam isso. Então depende do seu interesse, você vai para um blog específico. E por último, gente, nós temos: qual era a grande expectativa do blogueiro da tirinha? Você acha que essa situação é comum na realidade? Dá um tempinho para vocês pensarem. Gente, a expectativa era que o post tivesse muitos comentários produtivos, ricos em argumentações e contestações. E assim, gente, aí é a opinião de vocês. Vocês acham que essa situação acontece na nossa realidade? Provavelmente sim, gente. Eu acredito que muitas pessoas devam, fazer comentários simplesmente por comentar.
e não ler o texto, porque o blogueiro, ele se dedicou para fazer aquele, né, conteúdo, então ele teve que escrever, ele teve que produzir as fotos, então isso tudo requer um tempo, e tem muita gente que ignora e vai e comenta qualquer coisa aleatória, então por isso que é importante a gente valorizar o que a pessoa levou um tempo para produzir. E a nossa quarta questão, gente, qual é o papel que os posts, os blogs e os comentários ocupam na sociedade atualmente? Dá um tempinho para vocês pensarem. Bom, gente, todo mundo tem muito acesso fácil a estes posts, blogs e também aos comentários. Então, por exemplo, um post. Eu vou ler um post para me informar. Então, gente, ele ocupa um papel importante. O blog, a gente vê que se substituiu pelos vídeos, por outras redes sociais, onde eu compartilho, trechos do meu dia e tudo mais. E a gente tem os comentários são essa interação. Ou seja, são três coisas que trazem, a gente pode dizer que essa distração muitas vezes para o ser humano. Ou então, o conhecimento para ele também. Porque, gente, a pessoa entende de, sei lá, maquiagem, então vou seguir ela e ela tá lá falando sobre base X, que base X é muito boa para quem tem pele oleosa. Eu tenho pele oleosa, então eu vou, acreditar naquilo. Então a gente percebe que eles são uma fonte de informação muitas vezes. Então a tecnologia nos facilitou a ter acesso a isso. Além do que, tem muitas pessoas que gostam, de vídeos, por exemplo, onde esses blogueiros, eles mostram sua rotina, sua casa e tudo mais, justamente porque isso desperta a curiosidade das pessoas. As pessoas têm curiosidade em saber, bom, fulaninho mora em tal lugar, mas como que é morar em tal lugar? Nossa, mas como que é a família de ciclano? Então, desperta a nossa curiosidade. Ou seja, eles têm um papel essencial, Seja o post, o blog, o comentário. O comentário nos vídeos também, a gente percebe que existem comentários que são positivos, construtivos, mas a gente também percebe que tem pessoas que estão ali comentando somente para ferir, as pessoas. E a gente vê vários e vários comentários assim. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sigo muito, muitas pessoas que têm brechós. E tem muita gente que fica, ai, nossa, quem vai querer roupa velha e não sei o quê, sendo que são roupas usadas, mas que são roupas de qualidade. Mas a gente percebe que ainda assim as pessoas preferem trazer muitas vezes um comentário negativo do que um comentário, construtivo. E também, gente, basta ver, que essa questão do blog, nesse formato que a gente viu ali, ele foi se perdendo com o tempo, Então a gente não vê o blog sendo tão utilizado atualmente. As pessoas perderam esse costume, igual eu citei, blogueiros anteriormente, tipo a Kéfera, o Cid. Então eles foram alguns blogueiros que iniciaram nessa estrutura, porém eles tiveram que alterar essas mídias, justamente porque as pessoas estavam utilizando outras formas de terem essas informações. Então eles foram se adaptando, mas a gente ainda tem esse termo, blogueiro, e é um termo que ainda é utilizado para fazer referência a essas pessoas. Então a gente percebe que tinha-se, há cerca de uns 5 anos atrás, essa questão do blogueiro, e a gente perdeu isso com o tempo. Então a gente percebe que, assim como a tecnologia ela foi sendo inserida na nossa sociedade, nós também temos então a inserção e também a perca, de muitas coisas. Então eu tinha blog não existe mais. Por exemplo, o MSN que era usado, não se utiliza mais porque a gente tem outras formas mais práticas e fáceis de comunicação. Então a própria tecnologia ela vai se tornando sucateada. Antigamente as pessoas usavam o bip, que era uma mensagem super rápida que se mandava. Atualmente eu consigo tirar foto, filmar, ter uma conversa instantânea com a pessoa através de um aparelho. Então ela também, nós também vamos percebendo essa mudança na própria tecnologia. E gente, também percebemos algumas palavras que anteriormente nós não tínhamos no nosso idioma. Blog, blogueiro,
né? Post também, que é uma publicação, se a gente fosse traduzir ao pé da letra. Então, são termos também que vão sendo inseridos ao nosso vocabulário aqui do nosso português brasileiro. Então, gente, nós vemos como tá tudo interligado. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!